Vocês sabem aquela sensação de ter o chão se abrindo debaixo dos seus pés? Pois é, foi exatamente isso que eu senti quando abri aquela fatura do cartão de crédito. 60 anos de vida, achando que conhecia meu filho, que tinha criado ele direito, que ele era um homem de caráter. E aí, num piscar de olhos, tudo desmoronou. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem como tudo começou. Meu nome é Carlos, tenho 60 anos e sempre fui um cara trabalhador. Passei a vida inteira suando a camisa, construindo patrimônio, pensando no futuro da minha família. Minha esposa, Mariana, faleceu há 3 anos. Câncer. Foi um período muito difícil. Muito mesmo. Mas eu tinha meu filho, Rafael, que na época tinha 32 anos. E achei que pelo menos nisso eu podia me apoiar. Mariana era uma mulher incrível. Vocês precisavam conhecer. A gente se conheceu. Quando eu tinha 22 anos, ela 20. Foi amor à primeira vista, daqueles que você vê em filme e acha que não existe. Mas existe, sim. Casamos 1 ano depois. E foi a melhor decisão da minha vida. Ela me fez um homem melhor, sabe? Me ensinou paciência, me ensinou amor de verdade, me ensinou o que é construir uma família. Quando Rafael nasceu, eu chorei. Chorei de alegria, de medo, de responsabilidade. Mariana segurou minha mão e disse: a gente vai criar esse menino direito, juntos. E foi isso que fizemos. Trabalhávamos em equipe. Quando eu estava cansado, ela assumia. Quando ela estava sobrecarregada, eu entrava. Era uma parceria de verdade. 35 anos de casamento, e posso dizer sem medo, foram os melhores anos da minha vida. O câncer apareceu do nada. Ela começou a sentir umas dores, fez exames e, quando voltaram os resultados, o médico sentou com a gente e disse aquelas palavras que ninguém quer ouvir: é maligno. Já espalhou. 6 meses. Foi só o que tivemos depois do diagnóstico. 6 meses vendo ela definhar, 6 meses lutando contra algo que a gente sabia que ia vencer no final. Rafael veio em todos os hospitais, no começo. Ficava lá com a gente, segurava a mão da mãe, conversava com ela. Mas conforme o tempo foi passando, as visitas foram ficando mais raras. Sempre tinha uma desculpa: trabalho, cansaço, compromissos. Mariana percebia, claro. Mas ela nunca reclamou. Ele é novo, tem a vida dele, ela dizia. Mas eu via nos olhos dela que doía. Doía muito. Na última semana de vida dela, Mariana me chamou perto quando estava só nós dois. No quarto. Carlos, ela disse com aquela voz fraca, promete para mim que você vai cuidar do Rafael. Ele vai precisar de você. Mesmo que ele não saiba disso ainda. Eu prometi. Segurei a mão dela e prometi que ia cuidar do nosso filho. Foi uma das últimas conversas que tivemos. Quando ela partiu, uma parte de mim partiu junto. Mas eu tinha que ser forte. Tinha que continuar. Tinha Rafael, tinha a promessa que fiz para Mariana. Então continuei. Dia após dia, vivendo numa casa que de repente parecia enorme e vazia demais. Os primeiros meses foram os piores. Acordava de madrugada esperando ver ela do meu lado. Preparava café para 2 pessoas sem perceber. Chamava o nome dela, antes de lembrar que ela não estava mais ali. Rafael sempre foi um menino bom, sabe? Estudioso, educado, respeitador. Quando se formou em administração, fiquei orgulhoso demais. Ele conseguiu um emprego numa empresa boa, conheceu a Patrícia, casou, parecia que estava tudo nos trilhos. Eu pensava, criei meu filho direito, agora posso descansar tranquilo sabendo que ele vai seguir o caminho certo. Só que a vida tem dessas, né? A gente nunca sabe o que tá por vir. Depois que Mariana faleceu,
fiquei sozinho naquela casa grande. Rafael e Patrícia moravam num apartamento do outro lado da cidade. Ele vinha me visitar de vez em quando, mas eu via que estava sempre corrido, sempre com pressa, sempre com alguma desculpa para não ficar muito tempo. Pai, o trabalho tá puxado, ele dizia. Pai, a Patrícia não tá bem, ele inventava. Pai, tenho que resolver umas coisas, ele arrumava. Eu entendia, claro. Filho adulto tem vida própria, compromissos, responsabilidades. Mas confesso que me sentia sozinho, muito sozinho. Foi num desses momentos de solidão que eu tomei uma decisão que hoje eu sei que foi meu maior erro. Coloquei Rafael como usuário adicional no meu cartão de crédito. Na época, ele estava passando por uma fase financeira complicada. A empresa onde ele trabalhava tinha atrasado salários por 3 meses seguidos e ele me procurou pedindo ajuda. Pai, é só temporário, ele me garantiu. Só até as coisas normalizarem no trabalho. Vou usar só para emergências, prometo. E eu, como qualquer pai que ama o filho, acreditei. Fui até o banco, resolvi toda a papelada, entreguei o cartão adicional para ele. Usa com responsabilidade, filho, eu disse. Pode deixar, pai, sou responsável. Ele respondeu com aquele sorriso que eu conhecia desde pequeno. No começo, tava tudo bem. Eu via as faturas chegando, algumas compras aqui e ali, nada demais. Supermercado, farmácia, posto de gasolina. Coisas normais. Coisas que eu esperava ver. Eu pagava tudo tranquilo, sem questionar, por quê? Confiava no meu filho. Confiança é algo sagrado entre pai e filho, vocês não acham? Mas aí, uns 6 meses depois, eu comecei a perceber que as faturas estavam chegando cada vez mais altas. Não eram aumentos absurdos de uma hora para outra, eram aumentos graduais, sabe? Primeiro 1.500, depois 2.000, depois 3.000. Eu até comentei com Rafael numa visita dele. Filho, as faturas estão meio altas, né? Falei, tentando não parecer que estava acusando. Ele de nada. Pai, é que a inflação tá alta demais, tudo aumentou, ele respondeu. Rápido, nem olhando nos meus olhos direito. E a Patrícia tá precisando de umas coisas para casa. Eu aceitei a explicação. Afinal, era verdade que tudo tinha ficado mais caro mesmo. Só que as coisas foram piorando. 2 meses depois, a fatura veio com 5.000 reais. 5.000. Eu quase caí da cadeira. Comecei a olhar item por item daquela fatura, e foi aí que meu mundo começou a desabar. Tinha compras em lojas de roupas femininas caríssimas, perfumarias de luxo, restaurantes chiques, hotéis, até joalheria tinha na lista. Lembro que sentei na mesa da cozinha com aquela fatura na mão e fiquei lá por horas, só olhando, relendo, tentando encontrar alguma explicação que fizesse sentido. Tinha um jantar num restaurante francês, R$ 1.200. R$ 1.200 numa única refeição. Eu e Mariana, em 35 anos de casamento, nunca gastamos nem metade disso numa comemoração. Tinha também uma compra numa joalheria, R$ 3.800. Um colar de prata com pedra de não sei o que. Eu me lembro de pensar, quando foi a última vez que eu dei uma joia para Mariana? E a resposta me deixou com vergonha. Tinha sido no nosso 30º aniversário de casamento, um anel simples que custou R$ 300. E ela tinha amado aquele anel, tinha usado todo dia até morrer. Era simples, mas era dado com amor verdadeiro. E ali estava meu filho, gastando quase R$ 4.000 num colar para uma mulher que nem era a esposa dele. O contraste era gritante. Era uma bofetada na cara de tudo que eu tinha tentado ensinar para ele. Sobre valor, sobre respeito, sobre o que realmente importa na vida.
Mariana devia estar se revirando no túmulo. Primeira coisa que pensei foi, bom, deve ser presente para Patrícia. Quer dizer, era aniversário de casamento deles no mês anterior, então fazia sentido, né? Mas alguma coisa dentro de mim estava incomodando. Sabe, aquele pressentimento ruim que a gente tem e não consegue explicar. Era isso. Resolvi ligar para Patrícia. A gente sempre teve uma boa relação, ela era uma nora. Atenciosa, me ligava para saber como eu estava, às vezes levava marmita para mim. Pensei, vou ligar, vou perguntar se ela gostou dos presentes que o Rafael deu. Era uma forma de confirmar se aquelas compras eram mesmo para ela. Oi, sogro. Que surpresa boa receber sua ligação. Ela atendeu toda animada. Conversamos amenidades por uns minutos e aí eu soltei a pergunta. E aí, Patrícia? Gostou dos presentes que o Rafael te deu no aniversário de casamento? Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais. Presentes? Que presentes, sogro? Ela perguntou confusa. O Rafael não me deu presente nenhum esse ano. Disse que estava apertado financeiramente, que ia compensar mais pra frente. Senti um frio na espinha. Como assim, Patrícia? Ele não te levou em nenhum restaurante chique? Não comprou perfume importado, roupa de marca, essas coisas? Não, sogro. A gente nem comemorou direito. Fizemos uma janta em casa mesmo. Nada especial. Aliás, ultimamente o Rafael anda muito distante, chega tarde em casa, vive com o celular na mão escondendo a tela de mim. Tô até preocupada. Tom de voz dela mudou, ficou mais baixo, mais triste. Mas não queria falar isso com o senhor para não preocupar. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, olhando para aquela fatura. Minha cabeça tava a 1000 por hora. Se não era para Patrícia, então para quem eram todas aquelas? Compras caras? Hotéis? Restaurantes românticos? Joias? A resposta era óbvia, mas eu não queria acreditar. Não queria aceitar que meu filho, meu único filho, tava me usando, me enganando, gastando meu dinheiro para bancar uma amante. Porque era isso, né? Não tinha outra explicação. Ele estava tendo um caso. E pior, estava usando meu dinheiro para sustentar esse caso. Dinheiro que eu tinha suado para ganhar, que eu tinha economizado a vida inteira, que eu tinha guardado pensando em deixar uma herança boa pro meu filho. E ele estava torando tudo com outra mulher, enquanto a esposa dele ficava em casa achando que ele estava trabalhando demais. Vocês conseguem imaginar a raiva que eu senti? A decepção? A sensação de traição? Não era só o dinheiro, entendem? Era a mentira, a falta de respeito, a falta de caráter. Eu tinha criado um mentiroso. Eu tinha criado alguém capaz de trair a própria esposa e de roubar o próprio pai ao mesmo tempo. Fiquei dias ruminando isso. Não conseguia dormir direito, não conseguia comer direito. Olhava para as fotos dele pequeno na parede da sala e me perguntava, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado na criação dele para ele virar essa pessoa? A culpa também começou a me consumir. Será que eu fui ausente demais? Será que eu não dei exemplo de caráter suficiente? Mas aí a raiva voltava. Por que não? Eu não tinha sido um pai ausente. Eu estava sempre presente, sempre apoiei ele em tudo, sempre dei o melhor que pude. Ensinei valores, ensinei respeito, ensinei honestidade. E mesmo assim, ele escolheu esse caminho. Ele escolheu me trair, escolheu trair a esposa, escolheu ser essa pessoa que eu não reconhecia mais. Resolvi que precisava ter certeza absoluta antes de tomar qualquer atitude. Não podia ser precipitado, não podia acusar sem provas concretas. Então fiz uma coisa que nunca pensei que faria na vida. Comecei a investigar meu próprio filho. Peguei
as faturas dos últimos 6 meses e comecei a fazer um levantamento detalhado de tudo. Anotei todas as compras suspeitas num caderno. Data, horário, valor, estabelecimento. Foi um trabalho meticuloso, quase obsessivo. Mas eu precisava ver o padrão, entender a extensão da traição. E vocês não vão acreditar no que eu descobri. Em 6 meses, meu filho tinha gastado mais de 30 mil reais do meu cartão com essa história. Deixe eu dar uns exemplos específicos para vocês entenderem o nível da coisa. No dia 23 de março, ele gastou 800 reais num spa. Eu liguei para ele naquele dia para saber se ele podia passar aqui em casa para me ajudar a consertar uma torneira. Pai, tô no meio de uma reunião importantíssima, não posso sair agora. Reunião. Era num spa com a amante. No dia 5 de abril, compra de R$ 1.500 em loja de roupas íntimas femininas. Loja de luxo, aquelas que vendem lingerie importada. No dia seguinte, eu encontrei com Patrícia num supermercado por acaso. Ela estava comprando as coisas básicas, estava com uma roupa simples, chinelo de dedo. Comentei que ela estava bonita e ela riu sem graça. Tô sem dinheiro nem para comprar uma roupa nova. Sogro. Mas tá tudo bem, a gente vai dar a volta por cima. Enquanto isso, a amante dele estava recebendo R$ 1.500 em lingerie de luxo. A esposa dele estava de chinelo de dedo no supermercado, contando moedas para fechar o orçamento do mês. É revoltante demais, gente. É de uma baixeza que eu não consigo nem explicar direito. Dia 12 de maio, hotel 5 estrelas, 2 diárias, R$ 4.500. No mesmo fim de semana, eu tinha ligado para ele porque estava me sentindo mal, com a pressão alta. Pedi para ele vir aqui, ficar comigo, porque estava com medo de passar mal sozinho. Ele disse que tinha viagem de trabalho marcada, que não podia cancelar, que era importante para a carreira dele. Mas pai, se precisar, me liga que eu volto correndo. Mentira. Era num hotel de luxo. E o pior, eu acreditei. Fiquei aquele fim de semana sozinho, monitorando minha pressão, com medo de ter um derrame e ninguém saber. Poderia ter morrido ali, sozinho, enquanto meu filho estava se esbaldando num hotel 5 estrelas com a amante. Quando ele voltou na segunda-feira e veio me visitar, trouxe até uma lembrancinha da viagem de trabalho. Uma caneca com logo de uma empresa fictícia. Mentira em cima de mentira. 30 mil reais. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. E olha que eu não sou rico não, viu? Sou um trabalhador aposentado que juntou dinheiro a vida inteira, vivendo com simplicidade, economizando onde podia, investindo com cuidado. Esse dinheiro era meu sustento, era minha segurança, era o que garantia que eu não ia passar necessidade na velhice. Mas o pior não era nem o valor. O pior era ver o padrão. Toda semana tinha hotel. Toda semana tinha restaurante caro. Todo mês tinha joalheria, loja de roupa, perfumaria. Era sistemático. Era deliberado. Não era um deslize, um momento de fraqueza. Era uma traição planejada, continuada, mantida às minhas custas. Eu via as datas e cruzava com minhas memórias. Teve uma vez que ele me ligou, dizendo que tinha uma reunião importante de trabalho e não ia poder me visitar no fim de semana. Olhei na fatura. Naquele exato dia, ele tinha gastado mais de R$ 2.000 num hotel de luxo. Numa outra ocasião, ele disse que estava fazendo hora extra para conseguir uma promoção. Fatura, jantar romântico em restaurante caro, com direito a champanhe importado. Cada mentira que eu descobria era uma facada no peito. E eu ia juntando tudo, anotando tudo, guardando tudo. Porque eu sabia que quando chegasse a hora do confronto, eu precisaria estar armado com provas irrefutáveis.
Não ia dar chance. Para ele inventar mais mentiras, para ele me manipular com aquele jeito convincente que ele tinha. Demorei quase um mês para decidir o que fazer. Um mês olhando para as faturas, um mês repassando as mentiras, um mês sentindo a dor da traição. E nesse meio tempo, as faturas continuaram chegando. Mais gastos, mais mentiras, mais desrespeito. Ele nem se dava ao trabalho de disfarçar mais. Era como se tivesse certeza que eu era otário demais para perceber. Durante esse mês, teve noites que eu não conseguia dormir. Ficava ali, deitado no escuro, olhando pro teto, pensando. Pensava em todos os momentos que eu tinha com Rafael quando ele era criança. Lembrava dele com 5 anos, me abraçando. Quando eu chegava do trabalho. Pai, você é o melhor pai do mundo, ele dizia. Onde tinha ido parar aquele menino? Lembrava dele na formatura, todo orgulhoso no palco, recebendo o diploma. Eu e Mariana chorando de alegria na plateia. Ela apertava minha mão e sussurrava. Ah, gente conseguiu. Amor. Criamos um homem de bem. Só que não criamos, né? Em algum lugar do caminho, alguma coisa deu errado. E eu ficava me perguntando o que tinha dado errado. Teve uma noite específica que foi particularmente difícil. Tava mexendo em umas caixas velhas no armário e encontrei um cartão do Dia dos Pais que Rafael tinha feito para mim quando tinha uns 7 anos. Era um desenho dele e de mim, mal feito, como criança faz, mas com tanto amor. E embaixo ele tinha escrito com aquela letra torta: Pai, quando eu crescer quero ser igual a você. Sentei no chão do quarto com aquele cartão na mão e chorei. Chorei por aquele menino que queria ser igual a mim. Chorei pelo homem que ele tinha se tornado, tão diferente do que eu imaginava. Chorei pela decepção, pela sensação de fracasso. Porque por mais que a gente tente se convencer que filhos adultos são responsáveis pelas próprias escolhas, no fundo a gente sempre se pergunta, será que eu falhei em algum lugar? Naquele mês, também comecei a observar mais os detalhes. Tinha fotos dele com Patrícia pela casa. Em todas elas, ela estava sorrindo genuinamente. Era uma moça de bem, trabalhadora, honesta. Não merecia o que estava acontecendo. E eu estava sendo cúmplice disso ao continuar dando o cartão para ele. Estava facilitando a traição dele. Isso me incomodava profundamente. Teve um dia que resolvi conversar com um amigo meu, o Mário, que conheço há mais de 40 anos. A gente estava tomando um café e eu comentei, sem dar muitos detalhes, sobre uma situação hipotética de um filho que estava usando dinheiro do pai de forma errada. Queria saber a opinião dele, sabe? Ver se eu estava sendo muito duro na minha avaliação. Mário me olhou sério e disse, Carlos, filho é filho, e a gente ama. Mas amor não é ser capacho. Não é deixar pisarem na gente. Se seu filho, nessa situação hipotética, aí que você tá falando, tá te desrespeitando, você tem que botar limites. Senão ele vai continuar fazendo isso pelo resto da vida. E você vai morrer sendo usado. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Foi numa terça-feira que eu tomei a decisão. Lembro bem porque era o dia que ele tinha prometido vir almoçar comigo. Vou aí, pai, tô com saudade, ele tinha dito no telefone no domingo. Eu preparei a comida que ele gostava, arrumei a mesa, fiquei esperando. 1 hora passou. 2 horas. 3 horas. Ele não apareceu e nem ligou para avisar. Quando finalmente me ligou, já era quase de noite. Desculpa, pai, surgiu um imprevisto no trabalho, não consegui ir. A voz dele estava diferente, estava com aquele tom de quem acabou de acordar, sabe? E eu ouvi no fundo um barulho de mulher rindo. Ele desligou rápido,
antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou definitivamente. Não era mais só decepção ou raiva. Era uma determinação fria, calculada. Eu ia acabar com aquilo. Ia acabar com a farra dele às minhas custas. Ia acabar com as mentiras. Com a farsa, com tudo. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui direto pro banco. Cheguei lá assim que abriu. Sentei com o gerente e disse: quero cancelar o cartão adicional do meu filho. Hoje. Agora. O gerente, que me conhecia há anos, ficou meio surpreso. Aconteceu algum problema, seu Carlos? Muitos problemas, respondi. Mas agora vão acabar. Ele processou o cancelamento na hora. Pronto, seu Carlos. O cartão já foi bloqueado. Ele não vai conseguir fazer mais nenhuma compra. Senti um alívio, misturado com tristeza. Alívio porque a sangria ia parar. Tristeza porque tinha chegado a esse ponto com meu próprio filho. Mas eu não ia ficar só nisso. Não, senhor. Peguei o gerente de surpresa quando disse: e tem mais uma coisa. Quero mover todo o meu dinheiro para outra conta, uma conta que só eu tenho acesso. E quero que o Rafael seja retirado como beneficiário de qualquer coisa que eu tenha aqui no banco. O gerente olhou para mim com aquela expressão de quem sabe que tem uma história grande por trás. Seu Carlos, o senhor tem certeza? Essas são decisões bem sérias. Tenho certeza absoluta, eu disse, firme. Meu filho provou que não merece minha confiança. Então não vai ter acesso a mais nada meu. Demorou umas 2 horas para fazer toda a papelada. Eu assinei documento atrás de documento, mudei senhas, configurei tudo para que só eu tivesse acesso. Quando saí do banco, me senti estranhamente leve. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Claro que doía muito. Mas era um alívio necessário. Voltei para casa e esperei. Sabia que não ia demorar muito. E realmente não demorou. No dia seguinte, por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Era Rafael. Pai, meu cartão não tá funcionando. Deu erro nas últimas 3 tentativas. O senhor pagou a fatura. O tom era irritado, impaciente. Paguei sim, filho, respondi calmamente. Paguei todas as faturas, inclusive a última, que veio com mais de 6.000 reais. Silêncio do outro lado. Então não entendo o que aconteceu, ele disse, tentando manter a voz normal. Deve ser algum problema no sistema do banco. Não é problema do sistema, Rafael, eu disse, sentindo a raiva subindo. Eu cancelei seu cartão. E antes que pergunte, sim, foi de propósito. Outro silêncio. Esse ainda mais longo. Como assim o senhor cancelou? Por quê? Agora a voz dele tinha mudado, tinha um quê de pânico. Vou te explicar pessoalmente, filho. Vem aqui em casa amanhã, meio-dia. E vem. Sozinho. Não quero a Patrícia envolvida nessa conversa ainda. Ele tentou argumentar, tentou empurrar para outra data, mas eu fui firme. Amanhã, meio-dia. Aqui em casa. Se não vier, eu vou até aí. E aí a Patrícia vai ouvir tudo também. Desliguei sem esperar resposta. Passei o resto do dia organizando todas as provas. Imprimi as faturas, marquei cada compra suspeita com caneta marca-texto, fiz um resumo com o total gasto por mês. Organizei tudo numa pasta. Queria que ele visse a extensão da sujeira que tinha feito. Naquela noite, quase não dormi. Ficava imaginando a conversa, tentando prever o que ele ia dizer, como ia tentar se defender. Será que ia negar? Será que ia inventar desculpas? Será que ia ter pelo menos a coragem de admitir e pedir desculpas? No
Fundo, uma parte de mim ainda tinha esperança de que houvesse alguma explicação, algum mal-entendido. No dia seguinte, levantei cedo, tomei café, arrumei a casa. Coloquei a pasta com as provas em cima da mesa da sala. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Fui abrir e lá estava ele, meu filho, com aquela cara de quem não dormiu bem, aquele olhar meio perdido. Oi, pai, ele disse baixinho. Entra, respondi seco. Ele sentou no sofá e ficou olhando para a pasta em cima da mesa. O que é isso? Perguntou, mas eu sabia que ele já tinha uma ideia. São as provas da sua traição. Rafael. Traição comigo e com sua esposa. Abri a pasta e comecei a mostrar as faturas, uma por uma, apontando cada compra, explicando cada valor. Hotel de luxo, num dia que você disse que tinha reunião. Restaurante caro num horário que você devia estar trabalhando. Joalheria. Perfumaria importada. Roupas caríssimas. Tudo isso enquanto você dizia para Patrícia que estava apertado financeiramente, que não podia nem dar presente de aniversário de casamento pra ela. A cara dele foi ficando cada vez mais branca. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Ainda não terminei. Deixa eu te mostrar o total. Peguei a última folha da pasta. Em 6 meses, você gastou R$ 32.470 do meu dinheiro para bancar sua amante. R$ 32.000, Rafael. Ele abaixou a cabeça. Ficou assim por um tempo que pareceu eterno. Quando finalmente olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. Pai, eu não sei o que dizer. Não tenho o que dizer, filho, respondi, sentindo minha própria voz tremendo. Você me enganou. Me usou. Gastou meu dinheiro, que eu suei para ganhar, para atrair sua esposa. E sabe o que me dói mais? Continuei, sentindo a raiva e a tristeza se misturando. Não é nem o dinheiro. Dinheiro a gente recupera, eventualmente. O que não se recupera é a confiança. É o respeito. É a certeza de que conheço meu próprio filho. Você destruiu tudo isso. Destruiu em 6 meses o que levamos 35 anos para construir. Rafael tentou se levantar, mas eu fiz um gesto para ele continuar sentado. Ainda não. Acabei, falei. Você sabe o que sua mãe me fez prometer antes de morrer? Ela me fez prometer que eu ia cuidar de você, que ia estar sempre aqui para você. E eu cumpri essa promessa. Abri minha casa, meu coração e minha conta bancária para você. E você jogou tudo no lixo. Você sabe quanto tempo eu levei para juntar esse dinheiro? Você sabe quantas horas extras eu fiz? Quantos finais de semana sua mãe e eu deixamos de viajar para economizar? Quantas vezes a gente abriu mão de coisas para poder investir, pensando no seu futuro? Minha voz estava cada vez mais alta. E você torrou tudo. Isso com uma amante. Pai, deixa eu explicar. Ele tentou. Não é bem assim. Não é bem assim como. Cortei. Vai me dizer que essas compras não existem? Que esse dinheiro não foi você quem gastou? Que não tem outra mulher? Ele ficou em silêncio, confirmando. Tudo sem precisar falar. Quem é ela? Perguntei de repente. Não sei por que perguntei, mas as palavras saíram sozinhas. Rafael olhou para mim assustado. Isso importa? Ele perguntou. Importa, respondi. Quero saber por quem você trocou sua família, sua dignidade, seu caráter. Quero saber quem é essa pessoa tão especial que valia R$ 30.000 do meu dinheiro. Ele hesitou, mas acabou contando. É uma colega de trabalho. A gente se envolveu há 1 ano. Não foi planejado, pai. Simplesmente aconteceu. Nada. Simplesmente acontece, Rafael, respondi.
Você fez escolhas. Escolheu responder às mensagens dela. Escolheu sair com ela. Escolheu trair sua esposa. Escolheu gastar meu dinheiro com ela. Foram escolhas suas, conscientes. Eu tô passando por um momento difícil. Ele começou. As coisas com a Patrícia. Tão complicadas há um tempo. A gente não se entende mais, ela não me entende. E aí eu conheci alguém que me faz sentir vivo de novo. Olhei para ele incrédulo. Ele estava realmente tentando justificar a traição? Então seu casamento tá ruim e a solução é trair? É isso que você aprendeu comigo? Perguntei. Você viu seu pai traindo sua mãe quando as coisas ficavam difíceis? Porque olha, filho, teve momentos muito difíceis no meu casamento. Também. Momentos em que eu e sua mãe brigamos, discordamos, ficamos até sem se falar direito. Mas traição? Nunca. E sabe o que é pior? Não é só a traição com a Patrícia. É você ter usado meu dinheiro para isso. Você me roubou, Rafael. Isso tem nome, é roubo. Você pegou dinheiro que não é seu, sem permissão, para bancar suas safadezas. E ainda teve a cara de pau de vir aqui, de olhar na minha cara, de me abraçar, de dizer que me ama, tudo enquanto estava me roubando pelas costas. Ele começou a chorar de verdade agora. Pai, me desculpa, por favor. Eu sei que errei, sei que fiz tudo errado. Mas eu tô arrependido, tô te jurando que tô arrependido. As lágrimas dele não me comoveram. Sabe por quê? Por que não? Eram lágrimas de arrependimento verdadeiro. Eram lágrimas de quem foi pego, de quem perdeu a fonte de dinheiro fácil. Arrependido do que exatamente, Rafael? Perguntei. De ter traído? Ou de ter sido descoberto? Porque se você tivesse realmente arrependido, teria parado há meses. Mas não parou. Continuou gastando, continuou mentindo, continuou me usando. Ele não soube o que responder. E agora? Ele perguntou com voz fraca. Agora você vai para casa, vai sentar com a Patrícia e vai contar tudo para ela. Respondi. Tudo. A traição, os gastos, tudo. Ela merece saber a verdade. E você tem uma semana para fazer isso. Se em uma semana você não contar, eu conto. Pai, não, por favor. Isso vai destruir meu casamento. Você já destruiu seu casamento, Rafael? Gritei. Eu só vou garantir que sua esposa saiba com quem ela tá casada. Ela tem o direito de escolher se quer continuar com um mentiroso e traidor ou não. E quanto ao dinheiro, ele perguntou numa tentativa desesperada de mudar de assunto. O dinheiro? Repeti. O dinheiro você me deve. Todos os 32 mil reais. E vai devolver. Não sei como, não sei quando, mas vai devolver cada centavo. Vou te dar o boleto todo mês até você pagar tudo. Mas pai, eu não tenho como pagar esse valor. Meu salário mal cobre minhas despesas. Então você vai ter que arranjar um jeito, não vai? Falei sem dó. Arruma um segundo emprego, vende alguma coisa, pede emprestado para seus amigos. Não. É problema meu. Você conseguiu gastar, agora vai conseguir pagar de volta. Ele ficou me olhando como se estivesse vendo um estranho. E talvez estivesse. Porque aquele pai bobo que deixava ele fazer o que quisesse, aquele pai que bancava tudo sem questionar, aquele pai que acreditava em todas as mentiras. Esse pai tinha morrido. No lugar dele tinha nascido um homem cansado, decepcionado, mas determinado a não ser mais feito de trouxa. Mais alguma coisa? Perguntei, já indicando que a conversa tinha acabado. Ele balançou a cabeça negativamente e se levantou. Na porta, ele parou e se virou. Pai, eu realmente sinto muito. Eu sei que decepcionei o senhor. Mas eu
Interrompi. Uma semana, Rafael. Uma semana para você contar tudo para Patrícia. Depois disso, a gente vê como fica a nossa relação. Ele saiu e eu fechei a porta. Sentei no sofá e finalmente deixei as lágrimas saírem. Chorei pela decepção, pela traição, pelo filho que eu achei que tinha Masquená. Verdade nunca existiu. Chorei pela Patrícia, que nem sabia a bomba que ia explodir na vida dela. Chorei por mim mesmo, por ter sido trouxa, por ter confiado demais, por ter acreditado em mentiras óbvias. Aquela semana foi uma das piores da minha vida. Ficava esperando o Rafael me ligar, dizendo que tinha contado tudo para Patrícia. Mas o telefone não tocava. Mandei mensagem no terceiro dia. Já contou? A resposta veio só no dia seguinte. Tô tentando achar o momento certo. Momento certo. Que piada. Não existe momento certo para contar uma coisa dessas. No sexto dia, resolvi que não ia esperar mais. Se ele não tinha coragem de contar, eu ia contar. Peguei o telefone e liguei para Patrícia. Oi, sogro. Ela atendeu animada. Como sempre. Oi, Patrícia. Preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Pode vir aqui em casa amanhã. Senti que ela ficou preocupada. Tá tudo bem. Sogro, o senhor tá bem de saúde? Minha saúde tá bem, respondi. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Vem. Amanhã, por favor. E vem sozinha, sem o Rafael. Ela concordou, claramente. Confusa e preocupada. Desliguei o telefone e imediatamente recebi uma ligação do Rafael. Pai, o que o senhor vai fazer? Por favor, não conta para ela. Eu te dei uma semana, Rafael. Uma semana inteira. Você teve tempo de sobra para fazer a coisa certa. Escolheu não fazer. Então agora eu vou fazer. Pai, pelo amor de Deus. Não vem com amor de Deus agora, não, filho. Você não pensou em Deus quando estava traindo sua esposa. Não pensou no amor de Deus quando estava gastando meu dinheiro com sua amante. Então agora aguenta. Patrícia chegou no dia seguinte pontualmente. Vinha com cara de preocupação, mas tentando esconder. Senta, Patrícia, pedi. Ela sentou no mesmo sofá onde Rafael tinha sentado uma semana atrás. Peguei a mesma pasta com as provas e coloquei na mesa entre nós. O que vou te contar agora vai doer muito, comecei. Mas você tem o direito de saber a verdade. Você merece saber com quem está casada. E então contei tudo. Mostrei as faturas, expliquei cada compra, calculei o valor total. Vi a cara dela ir, mudando conforme eu falava. De confusa para surpresa, de surpresa para choque, de choque para dor profunda. Quando terminei, ela estava chorando silenciosamente. Não era um choro dramático. Era um choro contido, de quem está sentindo uma dor tão grande que nem consegue expressar direito. Eu sabia, ela disse depois de um tempo. No fundo, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas eu não queria acreditar. Ficava inventando desculpas na minha cabeça. Tem quanto tempo que você desconfiava? Perguntei gentilmente. Ela limpou as lágrimas com as mãos tremendo. Uns 4 meses, talvez. Ele começou a chegar. Tarde, sempre com cheiro de perfume diferente. O celular dele vivia tocando e ele saía do quarto para atender. Às vezes eu acordava de madrugada e ele estava na sala, digitando no celular e sorrindo. Aquele tipo de sorriso que ele não me dava há muito tempo. E você nunca confrontou ele? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu tinha medo. Medo de que se eu perguntasse, ele confirmasse. E aí o quê? Meu casamento acabaria. Então eu preferi fingir que não via. Que idiota, né?
pensando que se eu fingisse que não existia, o problema ia sumir sozinho. Você não é idiota, Patrícia, falei. Você é uma mulher que amava o marido e queria acreditar que ele também te amava. Não há nada de errado nisso. O errado é o que ele fez. Ela olhou para mim com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. Sogro, posso te fazer uma pergunta? Você acha que ele me ama? Ou eu sempre fui só conveniente? Aquela pergunta me pegou desprevenido. Como responder isso sem magoar ainda? Mas aquela moça que já estava tão machucada. Patrícia, comecei devagar, eu acho que o Rafael se perdeu pelo caminho. Não sei se ele ainda te ama ou se esqueceu. Como é amar de verdade? Mas o que eu sei é que você sempre foi muito mais do que conveniente. Você sempre foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Mesmo que ele tenha sido burro demais para perceber. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era um choro de quem tá começando a aceitar a realidade, por mais dolorosa que seja. Obrigada por me contar, sogro. Sei que deve ter sido difícil pro senhor também. Mas eu precisava saber. Precisava parar de viver nessa mentira. O que você vai fazer agora? Perguntei. Ela respirou fundo. Vou pedir o divórcio. Não tem volta, sogro. Não tem como continuar depois disso. Não é só a traição. É a mentira. É o desrespeito. É ele ter me feito de boba enquanto gastava uma fortuna com outra. Se eu perdoar isso, vou passar o resto da vida me perguntando se ele tá traindo de novo. Ela ficou mais uns minutos em casa. A gente conversou um pouco e depois ela foi embora. Disse que precisava pensar, que precisava decidir o que fazer com o casamento. Eu disse que qualquer decisão que ela tomasse, eu ia apoiar. Por quê? Ela merecia todo o apoio do mundo. Uns dias depois, Rafael me ligou. Tava furioso. O senhor destruiu meu casamento. Gritou. A Patrícia pediu o divórcio. Tá satisfeito agora? Eu não destruí seu casamento, Rafael, respondi calmamente. Você que destruiu quando decidiu trair. Eu só fiz com que sua esposa soubesse a verdade. O que ela decidiu fazer com essa verdade foi escolha dela. O senhor devia ter ficado fora disso. Era entre mim e minha esposa. Mas você me colocou no meio quando usou meu dinheiro para bancar sua traição. Rebati. A partir do momento que você usou meu cartão, isso deixou de ser só entre você e sua esposa. Virou um assunto que me envolvia também. Ele desligou na minha cara. Fiquei ali, olhando pro telefone, sentindo uma mistura de sentimentos. Tristeza porque tinha perdido meu filho. Alívio porque não estava mais sendo usado. Satisfação porque tinha feito a coisa certa, mesmo que doesse. Passaram-se meses. Rafael não falava mais comigo. Bloqueou meu número. Bloqueou minhas redes sociais. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. Vocês sabem o que eu senti? Paz. Eu sentia paz. Porque eu não estava mais sustentando mentiras, não estava mais sendo conivente com traição, não estava mais fechando os olhos para a safadeza. Mas não vou mentir para vocês, teve momentos difíceis. Teve noites que eu acordava pensando se tinha sido muito duro, se devia ter dado mais uma chance, se devia ter conversado com ele antes de contar para Patrícia. A culpa batia de vez. Principalmente quando eu via pais e filhos juntos na rua, rindo, se abraçando. Teve um domingo específico que foi particularmente difícil. Era aniversário da Mariana. Todo ano, eu e Rafael íamos juntos visitar o túmulo dela, levávamos flores. Ficávamos lá conversando. Era nosso ritual. Mas naquele ano, eu fui sozinho. Fiquei
lá, olhando para a lápide dela, e conversei com ela como se ela ainda pudesse me ouvir. Mariana, amor, eu disse, eu não sei se fiz a coisa certa. Prometi para você que ia cuidar do Rafael, mas acabei expondo ele, acabei sendo responsável pelo fim do casamento dele. Será que você tá brava comigo? Será que eu traí a promessa que fiz? O vento bateu nas folhas das árvores ao redor, e por um segundo eu quase podia ouvir a voz dela. Você fez o certo, Carlos. Sempre faz. Patrícia continuou mantendo contato comigo. A gente conversava de vez em quando. Ela me atualizava sobre o processo de divórcio. Descobri que ela tinha pedido na justiça que Rafael pagasse por tudo que ele tinha gastado durante a traição, já que era dinheiro do casamento também que ele estava desviando. O juiz concordou. Ela também me contou que tinha começado terapia, que estava trabalhando nas feridas emocionais que a traição tinha causado. Sogro, ela me disse numa dessas conversas, eu não vou deixar que o Rafael fez defina quem eu sou. Não vou carregar essa dor para sempre. Vou curar, vou seguir em frente e vou encontrar alguém que me valorize de verdade. Eu admirava a força dela. Com 30 anos, vendo o casamento desmoronar e ainda assim mantendo a dignidade, mantendo a cabeça erguida. Ela era muito mais forte do que o Rafael jamais seria. E eu me sentia orgulhoso de ainda poder chamar ela de nora, mesmo que o casamento tivesse acabado. Um dia, quase 6 meses depois de tudo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era Rafael. Pai, a voz dele estava diferente, mais suave, mais humilde. Oi, Rafael, respondi neutro. Eu queria conversar com o senhor. Pessoalmente. O senhor aceita? Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Parte de mim queria recusar, queria deixar ele sofrendo as consequências dos próprios atos. Mas outra parte, aquela parte que ainda era pai, queria dar uma chance. Vem aqui amanhã, acabei dizendo. 2 da tarde. Ele chegou no horário marcado. Quando abri a porta, quase não reconheci. Tinha emagrecido, tinha olheiras profundas, o cabelo estava desarrumado. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 6 meses. Entra, disse. Ele entrou, mas ficou de pé, parecendo não saber o que fazer com as mãos. Senta, indiquei o sofá. Ele sentou na beirada, nervoso. Fiquei esperando ele falar. Demorou um tempo até que ele conseguiu. Pai, eu vim aqui para pedir desculpas. De verdade. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Sei que decepcionei o Senhor. Decepcionei a mim mesmo. Destruí meu casamento. Perdi a confiança de todo mundo. Esses meses foram os piores da minha vida. Continuou. Perdi minha esposa. Perdi meu pai. Quase perdi meu emprego porque não conseguia me concentrar. A outra mulher sumiu quando viu que eu não tinha mais dinheiro para gastar com ela. Era tudo mentira, tudo ilusão. Ele limpou uma lágrima que escorria. E eu fui idiota de trocar tudo que tinha de verdadeiro por essa ilusão. Ela realmente sumiu? Perguntei. Ele assentiu. No dia que o senhor cancelou o cartão, eu marquei com ela num restaurante. Cheguei lá, e quando foi hora de pagar, meu cartão foi recusado. Tive que usar o meu salário, que estava contado pro mês. Ela percebeu que alguma coisa tinha mudado. Fez umas perguntas, eu acabei contando que o senhor tinha descoberto tudo. E sabe o que ela fez? Ele continuou com um sorriso amargo. Levantou da mesa. Disse que tinha uma coisa para resolver e nunca mais voltou. Bloqueou meu número. Sumiu das redes sociais, como se nunca tivesse existido. Semanas depois, um amigo me contou que ela tinha arrumado outro cara, um empresário rico.
Eu era só mais um trouxa bancando os luxos dela. Continuei em silêncio, deixando ele falar. Comecei a fazer terapia. Tô tentando entender por que fiz o que fiz, por que tomei essas decisões terríveis. E uma coisa que descobri é que eu tinha me tornado uma pessoa que nem eu reconhecia mais. Tinha perdido meus valores, meu caráter, tudo. A terapeuta me fez refletir sobre muita coisa. Ele disse sobre como eu tinha idealizado uma vida que não era real, sobre como eu tinha parado de valorizar o que eu tinha em busca de uma fantasia, sobre como eu tinha tratado as pessoas que realmente me amavam. E foi doloroso, pai. Foi muito doloroso perceber o monstro que eu tinha virado. E o dinheiro? Perguntei. Comecei a pagar. Arrumei um segundo emprego. Todo mês deposito R$1.000 na sua conta. Vai levar anos para pagar tudo, eu sei. Mas vou pagar. É o mínimo que posso fazer. Ele puxou um papel do bolso. Inclusive, vim trazer o comprovante dos últimos 3 meses. Olhei pro papel. Era verdade. R$3.000 já tinham sido depositados. Não vim aqui esperando que o Senhor me perdoe, ele disse. Sei que o que fiz é imperdoável, mas queria que soubesse que tô tentando ser uma pessoa melhor. Tô tentando me reconstruir, e que sinto muita, muita falta do Senhor. Tem uma coisa que a terapeuta me perguntou, ele continuou, a voz quebrando. Ela perguntou, se o seu pai estivesse aqui agora, o que você gostaria de dizer para ele? E eu comecei a chorar, porque percebi que tinha tantas coisas que eu nunca disse. Nunca agradeci o suficiente. Nunca disse o quanto o Senhor era importante. Nunca reconheci todos os sacrifícios que fez por mim. Suspirei fundo. Rafael, o que você fez realmente foi terrível. Você me usou, mentiu. Para mim, traiu minha confiança da pior forma possível. E isso não vai desaparecer da noite pro dia só porque você tá se arrependendo agora. Ele abaixou a cabeça. Mas, continuei, eu vejo que você tá tentando. E isso conta alguma coisa. Não vou dizer que tá tudo perdoado, porque não tá. Confiança é algo que se constrói com tempo e se destrói num instante. Você destruiu a minha confiança em você. Reconstruir isso vai levar muito tempo. Anos, talvez. Ou talvez nunca mais. Seja como antes. Ele assentiu, ainda de cabeça baixa. Mas eu tô disposto a te dar uma chance. Uma única chance. Não por você, mas por mim, porque eu não quero passar o resto da minha vida amargurado, com raiva, sem falar com meu único filho. A vida é curta demais para isso. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas. Obrigado, pai. Obrigado mesmo. Eu prometo que não vou decepcionar de novo. Não me faça promessas, Rafael. Me mostre com atitudes. Continue pagando o que deve. Continue fazendo terapia. Continue sendo honesto, mesmo quando a verdade doer. E talvez, com o tempo, a gente consiga reconstruir alguma coisa. Ele se levantou e, hesitante, me ofereceu um abraço. Aceitei. Foi um abraço triste, carregado de arrependimento e dor, mas foi um começo. Hoje, 1 ano depois de tudo isso, meu relacionamento com Rafael tá bem diferente do que era. A gente se fala, se vê de vez em quando, mas aquela intimidade que tinha antes nunca mais voltou. E talvez nunca volte. Ele continua pagando o dinheiro mensalmente, já depositou quase R$15.000. Ainda faltam mais de 17 mil, mas pelo menos ele está cumprindo o compromisso. A relação hoje é educada, cordial, mas distante. A gente se encontra uma vez por mês para almoçar. Ele me conta sobre o trabalho, sobre a terapia, sobre como tá tentando ser uma pessoa melhor. Eu escuto,
Faço perguntas, mas sempre mantendo aquela barreira invisível. Aquela proteção que a gente cria quando foi machucado demais. Semana passada, ele me perguntou: pai, um dia o Senhor vai conseguir me perdoar de verdade? Eu pensei bastante antes de responder. Rafael, eu disse, perdão não. É esquecer o que aconteceu. Perdão não é voltar a confiar cegamente. Perdão é aceitar que aconteceu, aprender com isso e seguir em frente sem carregar raiva. Nesse sentido, sim, eu já te perdoei. Mas as coisas nunca mais vão ser como antes. E tudo bem. Às vezes a vida não volta ao que era. Às vezes ela só segue em frente. De um jeito diferente. Patrícia se divorciou dele e seguiu em frente. Conheceu outra pessoa e parece feliz. A gente ainda mantém contato. Ela me visita de vez em quando. É engraçado como, às vezes perdemos um filho, mas ganhamos uma filha de verdade. Ela é mais atenciosa comigo do que Rafael jamais foi. Mês passado, ela veio aqui para me contar que tinha conhecido alguém. Um cara 10 anos mais velho que ela, viúvo, dono de uma pequena empresa. Sogro, ela disse. Com aquele sorriso que eu não via há tempos, ele me trata como eu sempre mereci ser tratada. Me respeita, me valoriza, não esconde nada de mim. E eu, finalmente, entendi que eu merecia isso desde sempre. Fiquei tão feliz por ela. Tão feliz de ver que ela não deixou a dor da traição definir seu futuro. Que ela se permitiu amar de novo, confiar de novo. É uma lição que todos deveríamos aprender. O que os outros fazem com a gente não define quem somos. Define quem eles são. E eu? Eu aprendi lições valiosas com tudo isso. Aprendi que confiar é importante. Mas confiar cegamente é perigoso. Aprendi que amor não significa aceitar tudo. Significa também saber dizer não quando necessário. Aprendi que às vezes fazer a coisa certa dói mais do que fazer a coisa errada, mas no final, a consciência tranquila vale mais que qualquer outra coisa. Aprendi também que não adianta ficar se culpando por erros dos filhos. Eu dei o melhor de mim na criação do Rafael. Dei amor, dei exemplo, dei educação, dei valores. O que ele fez com tudo isso foi escolha dele. Ele era adulto, responsável pelos próprios atos. Não posso carregar essa culpa para sempre. Teve um momento decisivo na minha jornada de cura. Foi uns 8 meses depois de tudo. Eu estava no supermercado, fazendo minhas compras, quando vi um pai com um filho pequeno. O menino devia ter uns 5 anos e estava pedindo um doce. Pai disse não, e o menino começou a chorar. O pai se abaixou, ficou na altura do filho, e explicou com paciência por que não podia comprar o doce naquele momento. E sabe o que o menino fez? Abraçou o pai e disse: "Tá bom, pai. Você sabe o que é melhor para mim." Fiquei ali, parado no corredor do supermercado, olhando aquela cena, e comecei a chorar. Chorar porque lembrei de quando Rafael tinha aquela idade. Lembrei de todas as vezes que eu tinha dito não para ele, todas as vezes que tinha tentado ensinar o certo, todas as vezes que tinha sido firme porque sabia que era o melhor para ele. E percebi que eu tinha feito tudo certo na criação. O problema não foi meu. Problema foi que em algum momento da vida adulta, Rafael escolheu outro caminho. E essa escolha não apaga todo o esforço que eu e Mariana fizemos. Não. Apaga o amor que demos, os valores que ensinamos, o exemplo que fomos. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de ter cancelado aquele cartão. Não. Me arrependo de ter confrontado meu filho. Não me arrependo de ter contado a verdade para Patrícia. Porque todas essas foram decisões baseadas no que era certo, não no que era fácil ou confortável. Se tem uma coisa que eu quero que vocês, que estão me ouvindo agora, entendam é isso.
Não deixem ninguém te usar, nem mesmo seus filhos. Amor de pai e mãe não. Significa ser capacho, não significa aceitar qualquer coisa, não significa fechar os olhos para a safadeza. Significa amar o suficiente para corrigir quando necessário, mesmo que doa. Significa ter limites. Significa saber que você também merece respeito. Significa entender que ajudar não é a mesma coisa que ser usado. Ajudar é dar a mão quando alguém precisa. Ser usado é ter a mão puxada e o braço quebrado por quem você ama. Significa ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro te chamar de rígido, de insensível, de cruel. Porque no final das contas, você não presta contas pro mundo. Você presta contas para sua consciência, pro espelho, quando olha para si mesmo toda manhã. E eu, quando me olho no espelho hoje, vejo um homem que foi enganado, que foi usado, que foi ferido profundamente. Mas também vejo um homem que teve coragem de reagir, de se impor, de não aceitar ser tratado como otário. E isso, meus amigos, não tem preço. Isso vale mais que os R$32.000 que foram gastos. Isso vale mais que qualquer coisa. Então, se você está passando por algo parecido, se está sendo usado por alguém que você ama, se está fechando os olhos para alguma situação errada só porque é mais fácil não confrontar, eu te digo, tenha coragem. Tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Vai doer? Vai. Muito. Mas a dor de fazer a coisa certa passa. A dor de viver na mentira, essa não passa nunca. E lembre-se, você não é responsável pelos erros dos outros, nem mesmo dos seus filhos. Você é responsável apenas por como você reage a esses erros. E se você reagir com dignidade, com verdade, com coragem, então você pode dormir tranquilo. Porque no fim, é isso que importa, poder dormir em paz sabendo que você fez o melhor que podia com a situação que tinha. Hoje eu durmo em paz. Ainda sinto a dor da traição? Sinto. Ainda sinto falta do filho que eu achei que tinha. Sinto. Mas eu durmo em paz porque sei que agi certo. Sei que não fui conivente com mentira, com traição, com roubo. E essa paz, meus amigos, essa paz não tem preço. Por isso, quando cancelei aquele cartão, não foi só um cartão que eu cancelei. Foi a permissão para me usarem. Foi a autorização para me tratarem como otário. Foi o aceite para ser feito de bobo. E quando você cancela essas coisas na sua vida, quando você se recusa a continuar sendo usado, aí sim você começa a viver de verdade. Então essa é minha história. A história de um pai que descobriu que estava sendo usado pelo próprio filho, que teve coragem de reagir, que enfrentou a dor do confronto e que hoje vive com a consciência tranquila. Não é uma história com final feliz no sentido tradicional, mas é uma história com final verdadeiro. E às vezes, isso é mais importante que qualquer felicidade superficial.